Bem, gente, vamos dar início à nossa aula 6 de CDP-EJA, Educação de Jovens e Adultos. E antes de darmos início ao nosso tema de hoje, vamos recordar o que nós estudamos na nossa aula 4, que foi o Brasil República, não é? Quando a gente fala de Brasil República, vários aspectos nos chamam atenção, mas para a gente aqui, o que foi tratado foi o que a educação, não é? Que ações educativas seriam contempladas a partir da proclamação da República. Em 1891, né, com a proclamação da República, em 1891, nós tivemos a nossa segunda Constituição brasileira. E essa Constituição, nós falamos sobre essas ações educativas e a quem cabia implementar essas ações. Ou seja, era papel da União fazer que ação educativa? Era papel do Estado fazer que ação educativa? Então, isso foi o que nós conversamos na nossa aula 4. É só vocês irem lá na nossa aula 4 para recordar do nosso, assunto. E além de a Constituição de 1891 prever essas responsabilidades educacionais, nós descobrimos que depois desta Constituição, nossos adultos tiveram, a oportunidade de estudar. A partir dessa segunda Constituição, crianças e adultos estavam lá que teriam acesso à educação primária, Então, depois aí de 400 e poucos anos, nós descobrimos, quando os nossos adultos tiveram essa oportunidade de estudar certinho ali no papel, dentro da Constituição, da nossa lei máxima, tá? Aí nós também, nessa aula, nós falamos também já no finalzinho, que mesmo a Constituição tratando, que era de caráter da União, o ensino superior, a educação básica, que era dos estados, a educação primária e também a secundária, no caso de administrar. Nós falamos também do ensino profissional e mesmo todas essas mudanças previstas na Constituição, nós ainda tivemos várias reformas educacionais. Dentre elas, nós citamos 4, que foi, a de Benjamin Constant. Depois, em 1911, foi a reforma de Rivadavia. Mais um pouquinho à frente, em 1915, foi a reforma de Maximiliano. E depois lá, mais 10 anos depois, 1925, nós tivemos também uma reforma de Rocha Vaz. Essas reformas educacionais, nós não nos aprofundamos nelas não. Se fosse aulas físicas, a gente faria pesquisa sobre essas reformas. Mas como nós estamos com aulas remotas, eu só citei para vocês essas reformas educacionais. E o interessante é que, mesmo havendo a Constituição, responsabilidade do Estado, responsabilidade da União, agora os adultos teriam acesso a uma educação sistemática. Essas reformas vieram de encontro para tentar resolver o nosso problema educacional do país, que era a maior parte da população não sabia ler e escrever. Então, voltando àquela mesma tecla, adulto que não sabe escrever, que não sabe ler, vai gerar crianças que também não sabem
ler e escrever. E esse nosso imenso problema, ele continua perpetuando. Olha, desde 1549 que vem essa novela. Nós já estamos em 1925. Mesmo com a segunda Constituição, mesmo o Brasil sendo uma república agora, uma nova forma de governo, mesmo várias reformas sendo implementadas, o nosso problema continua. A maior parte da população não sabe ler e escrever, tá? E mesmo citando essas reformas, é interessante vocês pesquisarem sobre elas, porque sempre vem uma, né? Fica um tempo, aí vem uma outra, contrária àquela anterior, e assim vai, né? Várias reformas tentando resolver o nosso problema educacional, tá? Agora, propriamente na aula de hoje, a nossa aula 6, nós vamos tratar nós vamos tratar especificamente de um movimento que ocorreu no nosso país de 1920 a 1930. Um movimento que durou mais ou menos aí de 10 a 12 anos. Não tem assim precisamente, né? Mas é um período assim de 10 a 12 anos. Houve um movimento a nível nacional e ele foi chamado de Movimento dos Pioneiros da Educação. Esse movimento, como eu já falei, ele aconteceu a nível nacional, né? Foi um movimento que, pelo nome, Movimento dos Pioneiros da Educação, foi os primeiros, né, educadores que se reuniram para tratar, né, da educação do país. Uma educação que naquela época não atendia à maioria, não atendia à massa. Era uma ação educativa voltada para a elite. Então, esse movimento dos pioneiros da educação, eles surgem nesse cenário, que tínhamos uma educação voltada para a elite, não para a massa. A nossa grande massa, né, não sabia ler e escrever. E aí nós temos também um processo de urbanização, várias pessoas do interior vindo para as cidades. Então, essas pessoas vindo para as cidades, elas precisariam trabalhar ou no comércio ou em indústrias que já estavam começando, não é? Então, elas precisavam saber ler e escrever, tá? Então, voltando, esse movimento dos pioneiros, eles, né, fazia parte ali os poetas, as pessoas ligadas à cultura, à pintura, à música, né, e principalmente os educadores. E essas pessoas, elas passaram, né, vocês podem achar estranho, né, 10, 12 anos, professora, 10, 12 anos, elas se organizaram e foram a nível nacional discutindo uma nova proposta de educação, não é? Uma educação que representasse o progresso do país e a criação de um novo homem. Então, quando eu falo progresso do país e criação de um novo homem, quer dizer, um homem culto, um homem crítico, que saiba ler, escrever. Então, quando eu penso por esse pressuposto, eu entendo que essa educação ela teria um caráter salvacionista. Ela iria salvar o país, né? Trazendo aí uma educação, né, que viesse, né, de encontro com esse novo homem. Então, essa educação que esse movimento desejava era de caráter salvacionista, né? A ordem, né, o progresso do país e a criação de um novo homem. E
né, durante esses anos, esses pioneiros, essas pessoas ligadas à educação, à cultura, eles discutiam isso, gente, em seminários, fóruns, São Paulo, Rio, todos, né? Em todo o país, sempre tinha ali reuniões para se discutir, né? Para se organizar uma nova proposta educacional. A intenção deles era romper com o ensino tradicional, porque o ensino tradicional estava mais do que provado que não funcionava para a nossa massa. Porque a maior parte da população não sabia ler e escrever. Então, que educação, né, que o Brasil estava ofertando se não estava atingindo a maior parte da população? E o interessante agora, gente, é que, não é? Agora o país precisa de um homem culto, de um homem que saiba ler e escrever. Até então, né, a maior parte do trabalhador, ele estava vinculado à agricultura, à pecuária, não é? Então, não necessitava de tanto conhecimento da leitura, da escrita. Já em 1920, né, nós temos um novo cenário. Então, agora o país precisa de um homem culto, não é? E a educação que a União, né, oferecia, que os estados ofereciam, não atendia aos nossos, não é, brasileiros, a maior parte dos brasileiros, pois a maior parte não sabia ler e escrever. Então, resumindo, movimento dos pioneiros da educação. Foi um movimento formado por educadores, por pessoas ligadas à cultura, que tinham por objetivo traçar uma nova proposta educacional para o país, para resolver o nosso problema, que era que a maior parte da população não sabia ler e escrever. Então, durante esses 10 anos, essas pessoas se reuniram, discutiram para traçarem uma nova ação educativa. Então, o que vocês precisam saber de movimento dos pioneiros, no momento, é só isso, não é? Foram essas primeiras pessoas que tinham por objetivo traçar uma proposta educacional que atendesse a maior parte dos brasileiros. E essa proposta viria trazer, né, o progresso para o país e a criação de um novo homem, ou seja, uma proposta que tinha de caráter salvacionista, tá? Rompimento com a escola tradicional e novos métodos de ensino, novas metodologias para atender a nossa classe, tá? Então, por enquanto, nós vamos ficar só com isso, tá? Aí nós vamos ter, dentro da aula 6, a parte 2. A parte 1, né? Nós fizemos uma breve revisão, mais a explicação dos movimentos dos pioneiros da educação. Na apostila de vocês, tem também falando sobre o movimento dos pioneiros da educação, tá? O que eu estou fazendo aqui é só um complemento, tá? Vocês podem pesquisar sobre esse movimento, vocês podem buscar na apostila de vocês também sobre os movimentos, o movimento dos pioneiros da educação, e podem também, não é, achar aqui também, não é, explicações sobre o movimento dos pioneiros da educação, tá?